Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu tava devendo, né, gravar esse vídeo para vocês só pra gente esclarecer algumas informações super importantes aí a respeito dessa proposta de dossiê tão bem acolhida, tão bem recebida pela professora Rosângela, a qual eu deixo assim um abraço muito fraterno, né, de muito carinho, tá, de muito respeito. Tenho acompanhado o trabalho dela desde dezembro e observado a sua paixão, o seu amor, o seu carinho para com a educação. Eu vou contar, tá? É um trabalho belíssimo que ela faz, ela não publica, que é um trabalho com as crianças, né? Que sofrem, né? Por conta do vírus HIV, e ela tem um compromisso, né? Moral de estar lá toda semana contando histórias, dando atenção, aquele momento de afago para essas crianças. Entre outros trabalhos que ela faz, né, são beneficentes e que ela não tem interesse nenhum financeiro. E assim, ao descobrir esses detalhes, que não são detalhes, né, mas essas características que ela não divulga e que acontecem em bate-papo, né, de maneira informal, é que foram me deixando cada vez mais encantadas, né, apaixonadas por essa pessoa super linda, iluminada e com uma missão incrível aí, para nos presentear, né, por essa passagem nossa aqui nessa terra. Muito bem, a respeito dos dossiês, como é que surgiu essa ideia? Entendendo que a revista Barbante é uma revista que não tem interesse lucrativo, as pessoas elas não só não pagam para publicar, então as pessoas elas não só não pagam para publicar, elas não pagam para ler. Então isso remete a um caráter muito importante, né, que é da democrático, né, do conhecimento, né. O incentivo à leitura está muito presente, obviamente o incentivo à escrita e das formas mais variadas, e aí por isso falo muito na inclusão, porque ela não seleciona quem vai escrever. Então cada escritor ali tem uma história belíssima, tem escritores de diferentes regiões do Brasil com diferentes formações acadêmicas ou não, né, diferentes trajetórias. A escritores com deficiência. Voltei. Se eu me emocionar, eu desligo de novo o vídeo. Eu tô há dias para mandar esse vídeo e de hoje não pode passar. Bom, então, vocês foram convidados, como outras pessoas também puderam ser convidadas, nós conversamos, abordamos, mas em razão das diversas atividades, né, que nós temos que entregar nos nossos diversos papéis enquanto mães, filhas, sobrinhas, professoras, educadoras, né? Donas de casa. Então, algumas não puderam, nesse primeiro momento, assumir qualquer tipo de compromisso. Agradecemos a vocês porque vocês estão aqui, né, assumindo esse compromisso em prol da educação inclusiva e democrática. E aí foram selecionados alguns temas dentro dos que nós identificamos que tem tido maior carência num tipo de texto mais acessível. Por exemplo, quando a gente fala sobre educação para jovens e adultos, né? O que é isso? Que tema é esse? Né? Então a gente percebe que professores na formação inicial ou até mesmo continuada ainda não têm um conhecimento a respeito da EJA. E não só professores, o público em geral também, né? Também quando nós falamos de educação especial e inclusiva, qual é a diferença da educação especial para a educação inclusiva? É claro que não vai ser uma revista com caráter de ensino, né? Mas de troca de saberes. Então, troca de saberes nas suas diferentes formas de expressão, seja em
no formato de poesia, de conto, crônica, fábulas, artigo científico também, projetos. Verônica perguntou a respeito de imagens, né? Então, por que não? Aspectos iconográficos. Então, as diferentes formas de manifestação do conhecimento a respeito de determinados temas, tá? A revista ela não tem um caráter engessado, o que facilita e contribui para a criação e para diferentes olhares e diferentes formas de construção e de manifestação do conhecimento acerca desses temas. Eu vou tentar ir respondendo de acordo com o que recebi aqui de vocês, tá? Vamos lá. O primeiro dossiê foi a respeito de fábulas. Ele foi composto por alguns artigos que eu já tinha, na verdade, produzidos por orientandas lá do IEA, e mais as fábulas feitas pelos alunos lá do IEA. Então, nós fizemos uma composição e retomamos desse assunto. E gostaria até de compartilhar com vocês que as professoras da Rede Municipal de Nova Iguaçu estão utilizando a revista, né, Barbante, nas suas escolas. Isso para a gente é bem bacana, porque mostra que esse conhecimento ele está tendo história, né, ele está tendo continuidade. Depois nós tivemos assim uma grande contribuição, né, de teorias de currículo. Ele foi publicado domingo, no caso ontem, e eu tô aprendendo, porque é um assunto que me traz curiosidade, né, eu não domino, e eu quero chegar até o fim, quem sabe escrever o meu resumo, né, a respeito dessa temática que é tão importante, né? E para mim é muito interessante. E aí a gente chega aos currículos que estão com o dossiê em aberto, né? Quer dizer, os prazos, né, em aberto. O primeiro é leitura e escrita na educação infantil. Para esse, nós não colocamos chamada porque nós já estamos lotados, né, de trabalhos. Então, a Jana, minha amiga, minha irmã, parceirona, ela vai me ajudar em relação à edição da fotografia das crianças. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque por mais que todas elas tenham autorização de uso de imagem, né, já lá na matrícula, na escola, a gente prefere não correr esse risco. Então, a gente oculta a imagem das crianças e das pessoas que não estejam envolvidas na edição da revista em si. Então, a Jana vai me ajudar nisso, entre outras coisitas mais que aparecem ao longo do caminho. Bom, e aí, recebendo trabalhos, nós temos no momento educação de jovens e adultos, incluir e transformar. Quem está responsável por receber esses trabalhos é o José Henrique de Almeida Cereja, nosso conhecido, né, mais conhecido, né, como Cereja. Então, o que a gente orienta? Tudo que chegar, inclusive para vocês, inclusive seus trabalhos, né, que forem relacionados a EJA, encaminhem para o e-mail dele. Qual vai ser o trabalho do Cereja? Ele vai guardar todos os trabalhos, ele não tem obrigação de ler esses trabalhos. Ele vai guardar todos eles numa pastinha. E quando estiver faltando mais ou menos 20 dias para a publicação, aí ele vai sinalizar para mim, para a professora Rosângela: Jane, Rosa, eu tenho tantos trabalhos. Aí é que a gente vai começar a identificar quantos desses são artigos, poesia, prosa, música, ensaio, enfim. Tudo bem? E aí a gente vai para a parte já da execução. Porém, o prazo para receber trabalho, para o Cereja receber trabalho, vai até 2 de maio. Tá? Por que 2 de maio? Porque aí a gente vai ter pelo menos um mês para trabalhar, né, os pormenores, os detalhes. Dá tempo de inserir mais material? Vai dar tempo, naturalmente. A ideia é nunca excluir. Só se assim, fechou mesmo e travou, não tem como entrar, mas a ideia é que dentro do possível todos possam participar. Inclusive a gente, né, contribuindo com os nossos colegas. Então eu penso em escrever para a obra, né, que o Henrique está organizando, da Luana e de todos eles.
Na verdade, nós estamos organizando junto. Então, eu gostaria até de ampliar essa proposta aqui para vocês. Embora no chamado nome esteja lá, organização, professor José Henrique de Almeida Cereja. Mas ele encontra um amigo ou entre nós, alguém que está ajudando muito em parceria. É muito justo, né? Que o nome das pessoas apareçam lá enquanto organizadores, né? Então, vamos supor que a Luana fecha lá com o Zé Henrique e aí eles decidam que, olha, então vamos ficar os dois como organizadores, ou nós três, ou nós quatro, ou quem sabe o grupo todo, ou a Jane também, enfim. Como eu falei, um trabalho, é um planejamento bem flexível, ele tem que ser leve, saboroso, né? E é para unir, né? Pensando no coletivo no sentido de incluir, de unir, tá? Aí depois do trabalho de EJA, que vai ser publicado em 1º de junho, as publicações acontecem todo o primeiro domingo, né, de cada mês. Aí virá a publicação do trabalho organizado pela Luana, que é Educação Especial Inclusiva, Caminhos para a Equidade. Depois eu fiquei pensando o seguinte, Luana, meu amor, tem tudo a ver com você futuramente, né? Um dossiê falando sobre educação do campo, né? Fica aí já uma cantada para você ir pensando. Então, assim, desde ontem, Luana já está recebendo trabalhos, né? Sobre a educação especial e inclusive vai guardando e vai guardando. Então, quando for 20 dias antes do 6 de julho, que é a data para publicação, a Luana sinaliza, Jane, Rosa, tem tantos trabalhos aqui, tá? Sendo, sei lá, tantos artigos, tantas poesias, enfim, vai colocar isso aí pra gente saber se a gente vai continuar e se vai ter alguma outra estratégia de divulgação. Estamos em parceria com Seleção de Literárias. Para quem não conhece, assim, o Alejandro é maravilhoso, ele trabalha com todas as revistas literárias que vocês imaginarem no Brasil, porém não só literárias, né, também são revistas científicas, embora a pegada seja maior para as revistas literárias. Se vocês depois quiserem, né, se inscrever lá no canal deles, todo dia tem edital, inclusive edital com prêmios, né, pagamento em dinheiro, de vários valores. Então é interessante ir acompanhando quem gosta, né? E até para divulgar também é bem bacana. Muito bem. Aí depois vem a Jana de novo. A Jana tá com formação de professores de educação infantil, experiências e boas práticas. Aí é a mesma coisa. De repente a Jana fala assim, não, Jana, eu e você. Ok, vamos chamar também a Diana, né? Essas construções, essas relações, essas construções, esses acordos vão se formando. Por isso que eu falei, não vamos engessar, né? É gostoso quando é leve, quando é fluido, sem aquelas regras que nós já estamos acostumados, né, a seguir em função dos nossos trabalhos, das nossas obrigações, né? Então aqui é para ser prazeroso, é para ser lazer, é para ser de construção em que somos afetados e temos a capacidade de afetar o outro, a melhor, os outros, né? E aí a Jana vai falar sobre essas experiências e práticas dos professores da educação infantil. É só do professor de educação infantil, né? Será que de repente pode flexibilizar e trazer professores do Fundamental, Fundo 1, Fundo 2, eu não sei, ela é organizadora, ela vai decidir, né? Sem regras engessadas, vamos sempre pensar nessa forma. O que a gente precisa ter de muito importante é em relação à questão dos prazos para que possa a coisa acontecer. Afinal de contas, espera-se que em 3 de agosto esteja publicado, né? Então, a gente vai fazer de tudo para que esteja publicado e estará, eu tenho certeza. Em seguida, a gente vai ter a Diana. A Diana vai trabalhar com inclusão e diversidade, já é um tema, né, por ela, assim, muito especial também. Vou me conter para falar desse tema aqui. Valorizando as identidades na escola. Diana, você tem uma oportunidade muito bacana, porque como você trabalha em várias instituições, você pode trazer experiências. Então, Diana, você consegue trazer esses diferentes olhares, não só de dentro da escola, né, mas como outros que perpassam pela escola, tá? E de escolas diferentes, em contato com a CEMED, você pode trazer, assim,
colegas com diferentes experiências. E, muito importante, não são só os textos escritos. Nós temos uma amiga, a Estela, que é da Rede Caxias, que ela trabalha com as produções, né, não verbais dos alunos da educação especial inclusiva, que são, assim, mensagens magníficas que tocam e que são fantásticas. E por que não trabalhar isso? Aí, nesse caso, existe sim um documento que a professora Rosângela vai disponibilizar, porque são produções de criança, e aí tem que ter essa autorização dos pais, né, no caso dos responsáveis, tá? Mas explorem a criatividade de vocês para que seja realmente um documento não restrito somente a artigo científico, né? Mas nos seus múltiplos olhares e formas de expressão. Depois a gente tem a Cris, né? A Cris, ela vai trazer pra gente literatura para infâncias, boas práticas de leitura na escola. O convite para a Cris foi um convite, assim, carinhoso também por conta dos livros dela, né? E aí eu a convidei pensando dela apresentar os livros e como ela aborda esses livros. Ela aborda não só dentro da sala de aula, os lançamentos dos livros acontecem em ambiente da natureza, em contato com a natureza, ali em Niterói, eu não lembro se em Maricá também. Então, assim, você vai ver de uma maneira, assim, muito interdisciplinar e com a participação da família, e a experiência, o registro dessa experiência dela vai ser muito legal. Eu acho que tem tudo a ver dentro desse dossiê. E eu quero ir, tá, Cris, no próximo, viu? Quem sabe, né, a gente possa ir junto. Mas todos estamos convidados também a compartilhar ali, né, a leitura para infâncias. E é interessante porque não tá no singular, são infâncias, entendendo que cada criança é uma, né? Ela é única, né? São experiências e são valores bem diferentes. Em seguida, a gente tem o Fazer Docente com a Verônica, que é um tema brilhante, né? Trazendo a perspectiva estética, artística, cultural, compartilhando as boas práticas. Aí, Verônica, nós temos um graduando em pedagogia, que é o Thalisson, que ele trabalha com hip hop na escola. O Mário também, que é amigo dele. Eu acho que seria muito bacana, assim, esse diálogo com ele. De repente, ele pode contribuir bastante com você, mesmo que não seja o objeto dele de estudo mesmo que não seja, né, esse objeto de estudo dele no TCC, mas é algo que ele tá perseguindo, né, que ele tá namorando. Eu acho que vai ser muito agregador, tá? E aí, no decorrer dessa construção, você vai sentir, vai perceber se seria uma organização em conjunto, né, com ele ou com outros colegas daqui, enfim. Vocês estão muito à vontade em relação à construção desses projetos, tá? Depois vem a poesia na escola, né, de uma pessoa linda, fofa, que nos emociona, do jeitinho dela de falar em sala de aula, de apresentar, de ler, né, e nos faz, assim, viajar. Para quem teve a oportunidade de estudar com a Cris, quem não teve, tem que ter essa oportunidade. A poesia dela, inclusive, né, foi analisada na rádio da professora Rosângela. Então, não foi à toa que esse tema, né, caiu para ela como um presente, que é poesia na escola, boas práticas entre professores e alunos na educação infantil e ensino fundamental. Não impede que sejam também no ensino superior, não sei. Aí quem vai decidir vai ser a Cris Pralon, junto com seus pares, enfim, né, quem se identificar e queira intervir. Eu vejo, assim, a Jana muito envolvida nesse tema, a Luana envolvida, aliás, todos, né, envolvidos nesse tema, a professora Rosângela também, a Verônica também, Diana. Enfim, eu não vi o lado poético do Cereja, mas eu acho que todos nós temos uma forma, né, de expressão poética. Gente, então é isso. Qual é o papel, então? Então, assim, em resumo, qual é o papel do organizador de cada dossiê? É
multiplicar a informação, é divulgar, é convidar pessoas para participarem com seus trabalhos. Esses trabalhos podem ser de pares, professores, diretores, alunos, né? Podem ser feitas oficinas, feiras. Um exemplo que eu vou compartilhar com vocês era a notícia que eu queria dar para vocês, é que o Thalisson, ele é responsável pelo pré-vestibular comunitário lá em Angra, e como eu sou professora de língua portuguesa lá, né, apoio, né, o projeto. Então, nós fizemos aqui um cronograma de desenvolvimento, né, de texto com esses temas, a fim de incentivar os alunos do pré-vestibular para que eles possam escrever, no mínimo, uma dissertação argumentativa sobre cada tema que está aqui. E aí, dessa forma, a ideia é que vocês recebam trabalhos dos alunos em cada temática, tá bom? Jane, qual é o mínimo para cada dossiê? 10 páginas, 20 páginas, 30 trabalhos? A gente não vai se preocupar com o mínimo. Nós não estamos aqui nos preocupando com o tamanho, com querer aparecer no mercado editorial. A gente está preocupado em, assim, fazer valer o compromisso com as pessoas que querem compartilhar o conhecimento acerca desses temas. Então, eu falo com a Rô, né? Eu falo, Rô, se nós tivermos 10 trabalhos, no caso do meu último dossiê, né? 10 trabalhos, mas que sejam trabalhos consistentes e com amor, né? Eles vão ser, assim, muito bem-vindos e vão ser felizes. E nós vamos usá-los e a gente vai indicar. Não esqueçam de colocar esses trabalhos de vocês, tanto a produção como a organização, no currículo Lattes. Nas novas produções, referenciem também, né, as obras de vocês. Se possível, né, dentro do tempo de vocês, estreitar, né, contato com a professora Rosângela, quem sabe a fim de ajudar a construção, né, de temática dentro desses trabalhos que vocês identificaram, para que possa ser trabalhado também na rádio, né? A Dandra é uma forma também da gente disseminar conhecimento bom, porque conhecimento ruim está cheio, né? Já está cheio demais. A gente precisa de conhecimento que traga saúde, né? Gente, é isso. Eu não sei se eu consegui tirar todas as dúvidas. Se eu não conseguir, a gente continua trocando aqui no nosso grupo. E eu tô aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá bem? Um beijo.